Pessoal, aguardem bem essa imagem aí de como os modelos estão, porque a gente vai começar a reforma agora, a restauração de cada um. Então aqui temos todos os nossos kits. Eu trabalho um pouco mais profissional, tá? Um trabalho um pouco mais difícil também, então eu recomendo aí crianças não mexerem com retífica, segurança em primeiro lugar, tá? Não sabe, a retífica é uma maquininha que você tem várias pontas, né? Você tem várias ferramentas que se encaixam aqui, você consegue fazer vários acabamentos com metal, com madeira, com vários tipos de materiais, de acordo com a ponta que você coloca aqui. Primeiro a gente não vai trabalhar com a retífica, tá? Vamos deixar o trabalho mais árduo depois. Vamos começar somente com os retoques e limpeza, que é o caso do Crazy 8S. A gente primeiro não vai fazer a restauração do spoiler, tá? Como eu falei pra vocês, depende muito da impressora 3D, a gente tá imprimindo esse spoiler aqui e refazendo ele. Então a gente começar somente com o retoque dos cromados. Começar com a limpeza básica aqui dele, tá? Água com sabão mesmo, pra fazer a limpeza, tirar poeira e afins que estejam na miniatura. Depois a gente vem aqui com a nossa Cis-Chrome. Só dar uma secada na miniatura aqui. Tá aí, ó. Deixar a base toda pronta aí pra gente passar a Cis-Chrome onde tem os pontos pretos, tá? Apesar de que ela não aparenta ter muito, né? Olha. Tem aqui na lateral um pouco, ó. Vocês conseguem ver? Essa parte de cima aqui. Cara, é um Uzamac bem... É bem bruto mesmo nessa peça aqui do Crazy 8S, tá? Quem tem aí sabe como que é essa peça. Miniatura bem pesada, assim. Não pesada de chique, nem de bonita. Mas bem pesada mesmo. Acredito que seja um dos motivos que a Hot Wheels tenha parado de produzir ela. O spoiler, como vocês podem ver, ele está com as partes mais aqui, né, pronunciadas de preto. Deixa eu só um retoquezinho básico mesmo, tá? Na questão do Crazy 8. Não tem muito o que acrescentar de detalhes nele. Não tá em tão mau estado assim. Ó a lateral dela. Aqui também os spoilers eu acabei retocando. Dos exaustos, né? O spoiler, no caso, a gente não conseguiu retocar ainda. Então tá aqui, já tava no estado muito bom, né? Crazy 8. E fica aqui. Vamos limpar nosso hollowback agora. E vamos ver se é sujeira isso aqui ou se realmente é desgaste no cromado da miniatura. O pessoal acha que é os dois, tá? É sujeira e é desgaste. Fica um pouco dos dois, tá? Tá sujo e desgastado o cromo aqui da miniatura. E tá aqui o nosso hollowback. Até que tá aceitável, né? Até que tá legalzinho. A gente pode até dar uns retoques aqui, ó. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Dá uns retoques aqui. Será que fica legal? Pô, mas dá vontade de pintar tudo ele, hein? Cara, eu vou falar pra vocês, dá vontade, viu, cara? Será que a gente faz? Ah, bora, né? Vai ser rapidão. Só a questão, tomar cuidado com os decalques ali na lateral. Os decalques não são cromados. Dá pra não escorrer no cromado aqui, no decalque. Não tá focando, aí. Dois mil anos depois. Até que não gastou tanta. Achei que ia gastar mais. Vou pegar pelas rodas aqui, ó. Tá aqui nosso hollowback, ó. Aí, ó, efeito espelhado, voltando tudo. Tá ficando bem bonito, vai ficar bem legal. Gostei bastante do resultado, tá? A gente vai esperar secar agora pra gente tá pintando o restante. Volte. Aí, vou encostar aqui, ele não posso mexer nele, tá? Pegando os decalques aqui que a gente não mexeu. Aí, nem mexe com ele, deixa quietinho. Bora aí pro nosso RD03. Cara, eu vou falar a verdade, eu acho que o RD03 tá mais sujo do que detonado. Vai secar, ele vai ficar bem legal, cara. Aí, ficou bem legal já, bem mais apresentável do que tava, ó. Show, né? Bonitinho o RD03. Vamos só pegar a tinta acrílica lá. Deixa eu ver se a gente consegue. Tá dando um retoquezinho. Vamos ver aqui na nossa escala de cores qual que se aproxima mais. Eu tô achando que é 303, tá? Mas acho que vai ficar um pouco claro ainda, viu? Tá aqui, vamos ver lá então, fazer o teste. Tenho certeza que vai ficar claro.
ficou, sabia, pessoal? Bom, como vocês viram aí, acabei pintando aí com a tinta acrílica e ela ficou bem mais clara. Depois eu removo, não tem problema. Mas um pouquinho, um tom a mais, tá? Já conseguiria chegar, ó, não ficou tão diferente não. Um tom a mais conseguiria encontrar aí, ó, o tom perfeito. O Acelium, aquele retoque leve, já limpei o Acelium, tá? Então não vai precisar tomar banho. Só um retoque mesmo no cromadinho, ó. Bem de leve aqui. Aí. E vamos passar aqui agora na front dele, né? No grilled aqui, grilled front. Que é a grade frontal dele aqui. Pô, bem legal essa frente dele, né? Olha isso. Bem legal mesmo. Bom, pessoal, sério, é só isso. Tem que fazer, não. Só refazer o cromadinho mesmo. Essa parte aqui do decalque, ó, nem compensa a gente tá mexendo. E é isso. Vamos começar então. Eu tô muito ansioso pra gente fazer isso aqui. Então, vamos começar com ele. O nosso Nitrium. Tá aqui o nosso bebê todo molhado, né? Lá ele. Vamos enxugar ele aqui. Bem sujo também o Nitrium, né? Bem sujo. Poxa. Ô, pessoal, não ficou tão ruim não, tá? Depois de tomar um banho aí, tá? Aí o nosso Nitrium, ó. Tá bem legalzinho, né? Os resquícios do decalque aí. O vidro legalzinho também, ok. Dá pra dar uma lixadinha aí com lixa d'água. Entrou água lá dentro, ó. Oxa. Focando aí, ó, novamente. Tela apaga, não sei se tá focando ou não. Tá com umas bolhas lá dentro, ó. Mas com o tempo elas vão estourar, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, vamos restaurar todo o cromado aqui. Já vamos pegar nossa retífica aqui. Vamos lá então. Passa aqui na lateral também. A gente fez esse lado, vamos fazer do outro. Vamos fazer o processo do lixamento. Depois a gente faz o processo do vidro, da lixa d'água. A gente troca a ponta da retífica e vocês vão ver que legal que fica quando a gente realizar o polimento. Vamos ver aqui como que vai ficar. Deixa eu ver com a limpeza, o acabamento agora, ó. A gente já consegue ver o metal todo polido. Quando a gente faz o polimento, ela vai para a base plástica da miniatura mesmo, não tem problema algum. Depois você vem com a limpeza aqui, bem prático, ó, bem fácil. Tá aqui então o nosso Nitrium, ó. Depois de polido. Agora nós vamos fazer mais uma etapa que é a restauração das rodas. E também o polimento dos vidros. Pessoal, quem não conhece o processo de lixa d'água é bem simples, tá? Por exemplo, eu uso 500, 1500 e 3000. A gente tem a de 500 aqui.
que a gente vai utilizar primeiro. Molha ela aqui, tá? Mantenha ela sempre molhada. E vem aqui fazendo o movimento horizontal. Se tu começa com o movimento horizontal, a próxima que você vai fazer é vertical, tá? Pra quê? Pra você tá aí retirando os riscos que você gerou com a lixa de granularidade maior. Pois esse aqui é um trabalho que cansa muito, tá? Você vai ter que ficar fazendo isso aqui até você ver que tá bom. Pra você avançar pro próximo nível. E o segredo aqui é manter sempre em constante lixamento. Retirar todas as imperfeições, ó. Descansa muito, não é exagero não, tá? Beleza, eu já cheguei no nível legal. Eu acho que tá legalzinho. E a gente vai pra 2000 agora. Deixa eu ver, questão dos arranhões. Bom, acho que tá legalzinho, tá? Vamos pra 3000 já então. Aí a gente entra com a última, que a lixinha é 3000. Os grãos dela são bem fininhos, bem pequenos. Aí depois a gente dá o acabamento com a cera automotiva. Pode lixar sem dó, tá, pessoal? Pode lixar sem medo, sem dó, que o plástico não vai ser desgastado a ponto de quebrar, de você só tá lixando isso aqui. Problema nenhum, não. Bom, acho que tá bom já, tá? Cansa bastante o braço, repito. Vamos lavar ele novamente aqui. Nossa, já deu outra cara, hein? Nós vamos finalizar esse nitro agora, tá? Vamos fazer os últimos detalhes. Olha aí. E olha só. Olha o nível, sem passar cera ainda. Olha o nível que já tá este vidro. Olha isso aqui. Olha esse nitro, a diferença que já deu. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui. Restaurar a questão dos recalques. Eu vou tirar esse restinho que tá aqui, tá? Entra aqui, ó. Um pouquinho de removedor. Só forçar um pouquinho aqui que já sai, ó. Vou colocar aqui pra vocês. Se não sair aqui, a gente pega um palitinho de dente, tá? Mas saiu já, ó. Cara, isso aqui é coisa quase imperceptível, né? Mas a gente que tem o olho de colecionador, a gente vem aqui pra tirar esses pequenos detalhes. Já saiu, ó. Aqui, ó. Estamos aí com a nossa lateral toda lisa novamente. Paninho aqui. E agora a gente vai dar uma lixada aqui. Que é bem simples, tá, pessoal? Vai fazer isso aqui. Cera de polir. Vai pegar a flanelinha um pouco úmida e vai passar, não molhada, tá? Úmida. E esfrega bem aqui. Pode esfregar bastante. Quer fazer essa miniatura também? Pode fazer, não tem problema nenhum. Vai ficar polido só, não vai ter desgaste nenhum na miniatura. Aí o que você vai fazer? Uma sacada aí, tá? Você vai pegar uma camiseta de algodão sua, ou então um algodão mesmo. Olha aqui, ó. Aqui eu já passei, tá vendo? E, cara, aqui você vai fazer o mais forte que você conseguir, cara. Esse aqui que vai dar o acabamento final, que vai deixar mais translúcido ainda. Mais claro o vidro.
pode carcar na cera aqui, porque ela deixa o efeito esbranquiçado. Na questão aqui, não sei vocês, mas eu gostei até do resultado. Tem alguns pingos lá dentro, ó. A gente não conseguia ver, que agora dão pra ver. Que estão perceptíveis agora, dá pra ver o interior também. Ó, dá pra ver bem. Mas é bem difícil de estar restaurando, tá? Ainda não sou um profissional de restaurar vidros. Mas acredito que um bom polimento de pasta d'água aí, de lixa d'água, já retorna. Mas olha aí, ó. Legalzinho até, né? Tá legalzinho. Em comparação do jeito que tava. Bora lá. Os cromados aqui eu não vou passar onde a gente acabou polindo com a retífica, tá? Vão ser somente nessa parte aqui. E a questão das rodas desse Nitrium, eu tô com uma forte convicção de que elas não são pintadas inteiras, e pintadas somente um círculo anelar aqui. Isso que a gente vai fazer. Dá um acabamento aqui, ó, a gente empurra um pouquinho o eixo que tá pra cá, assim, ó. Dá uma pinceladinha aqui, ó. Ele não é redondinho, retinho, não é igual aos outros. Ele tem tipo um dentinho aqui no canto. Que você consegue estar fazendo, ó. Cara, não sei por que ele fica meio esbranquiçado lá dentro. Alguma coisa que tá dentro do vidro. Pra isso eu teria que abrir a miniatura. Pra gente tá deixando ela redondinha, translúcida. Bom, pessoal, tá aí o nosso Nitrium, tá? Tudo restauradinho aí, ó. Da forma que deu. Acabei fazendo aí os nossos polimentos. Restaurando os cromados, tá? Retirei também os decalques que estavam aqui. O sobra de decalque. Dei uma polida aqui, mas pelo visto esse esbranquiçado aqui tá dentro da miniatura e teria que retirar os rebites, ó. Mas tá aí, ó, o nosso Nitrium. Eu achei bem bonitinho. O que vocês acharam? Achei que ficou bem melhor de como que tava, né? A situação que ele chegou pra nós. Vai lá pra minha estante. Gostei. Paguei muito barato nele. Acho que foi R$5. Show de bola. A miniatura de quem cuida, né? Não adianta, cara. Igual carro de verdade. O carro é do dono. Rapaziada, vamos de volta pra finalizar os três. Vamos começar aí. Eu estou muito animado pra fazer o Spinebuster. Vamos começar por ele aí. Dar uma polida nele, uma limpada primeiro. Bem sujo, olha só. Tá bem sujo o Spinebuster. Como vocês podem ver. Os cromados também já se desgastaram, né? E a gente vai estar fazendo uma extração base aí nele de cromados. Vamos estar limpando ele. Bom, beleza? Demos a primeira limpada aí, tá? Meio estilo aquele playset car wash de 2006, dos anos 2000 lá da Hot Wheels. Vem com paninho de microfibra, só dá uma enxugada aqui, ó. Tudo preto aqui, tá? Os cromados. Cara, a miniatura tá show, cara. A miniatura de 5-pack aí. Só não foi tão bem cuidada, mas a gente vai restaurar o cromadinho agora. Não tem segredo não, vou adiantar o vídeo aí, tá? Vocês já estão careca de saber disso. Brincadeira, pessoal, não é pra ninguém ficar calvo, não. Vou colocar aqui pra vocês acompanharem junto. Aí, acredito que esteja melhor agora. Aí, ó. Aí, a questão agora é consigo estar passando aqui no meio sem acertar a pintura da miniatura em si, né? Deixa eu ver aqui. Aqui ele tá precisando de uma gotinha aqui, ó. Vamos lá pro outro lado agora. Daí a gente faz o seguinte. Vamos fazer daqui. Olha aqui, pelo menos esse lado, ó. Pelo menos esse lado aqui no meio só tá aqui. Nossa, um tequinho só aqui, ó. Bem feliz que não tenha muito preto aqui desse lado. Nossa, já deu outra cara pro Spinebuster, né? Tá aí, ó.
Primeira etapa aí concluída, tá, pessoal? Agora a gente vai pra outra miniatura ali, porque se eu for mexer aqui em cima, eu não vou poder pegar na lateral. Então a gente vai pro próximo aí, depois a gente volta no Spinebuster, tá? Então bora pro próximo aqui, a gente vai pelo Riveted agora, tá? Tá aí o nosso Riveted, tá um pouquinho detonado aí, sujo também. Bem sujo. Sodinha de trás tortas. Isso aqui, infelizmente, sem abrir a miniatura é muito difícil de consertar. Então, bora lá pra limpeza. Uma enxugadinha aqui. Eu acho que tava escrito Riveted aqui, ó. Tá vendo? Um resquício de R aqui. Bom, vai ficar na estante mesmo. Então, não tem o que fazer não. Daí, vou fazer o seguinte. A gente vai vir aqui com o nosso cromado, como de costume. Tá? Vamos passar nos dois. Beleza, agora ó, nosso Riveted tá dessa forma, tá? Por enquanto, paz do céu, esse Riveted aqui foi lá porque é dia dos drones mesmo, né? Que tá bem baleado ele. Vamos pro terceiro aqui. Eu não sei a situação que tá os vidros do Technician aqui. Mas esse Technician, ele me parece que o vidro tá muito arranhado. Pelo menos foi o que eu vi. Olha, não vou mentir pra vocês, tá? O Technician aí foi o que mais brilhou os olhos aí e que eu queria muito. Não sei se vocês conhecem, mas eu vi na Shopee de um Technician de mais de R$1.000, cara. Eu vou deixar pra vocês aí, pra vocês verem. Cara, é bonito e tal, mas 1.000 conto numa miniatura. Ah, ela é do filme e tal, do Silencers. Mas milão. Poxa, chicara, hein? E não você compra 2 sets do Silver Series. A gente vai dar um toquinho de leve aqui, ó. Vai tirando o excesso. Essa miniatura tá perfeita, cara. Tem que falar não, tá muito linda. Aí, pessoal, poxa, olha esse aqui, cara. Nossa, tá muito lindo. Que lindo esse roxo. Eu acho que dá pra passar uma cerinha aqui, ó. Deixa eu uma cerinha aqui só. Como se a gente tivesse feito o processo com a lixa d'água, mas sem fazer. Cara, não sei porque o atrito do algodão junto com a cera do carro dá um tchan diferente. Olha isso que eu tô falando, olha aqui. Se vocês não testaram ainda no vidrinho da miniatura de vocês, faz aí, viu? Porque faz total diferença, cara. Total. Gostei bastante como é que tá. E a gente vai pro processinho agora. Acho que eu vou passar uma pusca aqui. Tá pusca fina aí. E ela vai dar uma diferencinha, tá? Vocês vão ver que ela fica preta assim, mas na hora que ela seca, ela não fica tão escura assim. Não fica perfeito, né, pessoal? Fazer o quê? Só pintar na base de novo pra ela ficar em perfeito estado. Nossa, ainda bem que eu escolhi fazer isso aqui primeiro, tá? Se fosse fazer depois de pintar a roda, não ia dar conta, não. Essa canetinha cara, hein? Puxa, uma canetinha da Posca aí, você paga 40 conto. É bem melhor que as outras, pelo menos. Mas, tipo, ainda fica um aspecto de mancha, tá vendo? Claro, né, pessoal? Pra fazer de novo, como eu falei, só descascando aí, tirando a tinta e fazendo de novo mesmo. Mas, pelo visto, tentaram riscar o F41 que tava aqui, ó. Cara, não adianta, mano. Pra que tu vai riscar um negócio que é da base do carrinho? Bom, acho que os inscritos ali eu não vou passar não, senão vai ficar uma mancha feia por cima, né? Agora a gente vem com a nossa canetinha cromada aqui, de sempre. Gosto de puxar bem aqui primeiro o eixo, faz a bolinha. Foca bem esse aqui pra não vazar no meio, que se vazar, aí tem que pegar o cotonete, acho flexível e tirar o excesso, aí chatinho. Show. Bom, pessoal, o Technician foi isso. Só retoque mesmo. Vamos lá pro nosso... Não sei se vocês lembram ainda, mas a gente tem um Spinebuster pra finalizar. E eu vou segurar ele assim, pra gente tá finalizando ele. Ficou os furinhos do escape ali, ó.
Voltamos aqui para o nosso Riveted e vamos lá. Essa é a Gold Chrome, tá? Quem não conhece, pra mim a qualidade não chega muito aos pés da Cis Chrome, mas a primeira dourada que eu comprei. Vamos ver aí como é que vai ficar esse efeito. Hoje eu confesso pra vocês que eu acho que ficou muito claro. Tipo, é muito mais escuro. Ele tá mais pra um laranja do que pra um dourado na miniatura. Bom, laranja a gente tem. Tem acrílico laranja lá, então vamos ver. Pessoal, vou dar um tempo aí, tá? Pra secar eles. E eu volto com o final do vídeo e com o final das miniaturas. Vou reuni-las todas aqui que a gente fez e vou mostrar pra vocês, tá? De volta aí e vou mostrar pra vocês agora o resultado das miniaturas, tá? Vou começar por ordem certinha, da mesma forma que a gente restaurou no vídeo. Então, começando aí, a gente vem de Hollowback. Vou deixar uma fotinha de antes e depois, tá? Nosso meninão, como é que ficou? Pô, não sei vocês, viu, mas eu gostei muito, cara. Gostei muito, ele tava com os decalques muito bons, né? A gente acabou restaurando o cromado dele e pra mim ficou excelente. Eu achei muito lindo o resultado, de verdade mesmo, gostei demais. Então este aqui, aproximando. Tá aí todos os detalhes agora, ó. Perfeito, né? Próximo aqui que deu muito trabalho e também precisava de muito carinho era o nosso Nitrium. Tá aí o nosso Nitrium. Vocês podem ver que a gente fez todo o lixamento ali para deixar ele o mais bonitinho possível, né? A gente poliu a parte dos cromados e ainda deu uma polida, um lixamento no vidro. Tem uns respingos brancos no vidro que eu vou mostrar para vocês, mas isso aqui é algo que a gente não pôde controlar porque estão internos, né? Olha lá, ó. Tá vendo esses resquícios aqui? E eu também gostei muito do Nitrium, tá? Eu acho que foi um resultado bem legalzinho. Apesar dele não ter os decalques mais, eu gostei bastante. Bom, seguindo aqui, vou dar um spoiler de como está o nosso reverb. Eu não pintei as rodinhas ainda, tá? Por que eu não pintei as rodinhas? Porque eu estou pensando em fazer uma custom dessa miniatura aqui, com aquela versão que saiu somente para os funcionários da Mattel. Ela é vermelha, eu vou deixar a foto aí, uma versão bem rara de achar. Foram feitas, se não me engano, somente 250 ou 350 no mundo. E eu vou aproveitar aí, né, que os decalques estão todos zoados. E a miniatura ainda tá inteira, né, a questão somente os eixos a gente arrumou. O farol também, aqui os cromadinhos da miniatura. Então vai ser somente pintar a carroceria aí dela e colocar os decalques novos, ó. Ela tá aberta ainda, tá? Vocês podem ver que tá meio solto o rebite dela aqui ainda, mas tá bem bonitinha já, ó. A base aqui. Acabamos abrindo ela. E essa daqui, ela vai ficar para um vídeo sozinho, tá? Vou fazer somente um vídeo de todo o processo dela. Na verdade, eu já gravei alguma parte. E a questão da restauração inteira não vai ficar nesse vídeo aqui junto. Lembrando, pessoal, não pintei as rodinhas ainda, não fiz quase nada ainda no reverb, além de restaurar os cromos aqui. E também dar uma lixadinha na base, tá? Que tava toda preta. É isso. Seguindo aí o que a gente fez, primeiro a gente começou com o nosso Spine Buster e olha que absurdo que ficou essa miniatura. Tá aí o nosso Spine Buster. Todo restaurado. Cara, é sem palavras. Eu já sabia que tinha muito potencial nessa miniatura aqui, tá? Assim que eu comprei ela, eu já sabia que era só fazer uma limpeza e restaurar os cromos, que ela ia ficar linda. E não deu outra, né? Ela realmente tá muito bonita. A questão de ser de 5-pack ainda. Eu vou evitar tá relando no cromado aqui, pra não tá pegando marca dos dedos. Seguindo então, esse daqui deu muito trabalho, até porque eu não consegui fazer o match das cores, que é o Riveted. Acabei usando a tinta acrílica aí, pra tentar chegar próximo daquele laranja meio marrom que tinha na roda de trás. Passei o cromado também, o dourado, e depois cheguei com a tinta acrílica. Mas foi o que deu pra fazer, pessoal. Realmente essa miniatura aqui tava num estado muito ruim, tava toda suja, toda arranhada, e as cores foi o máximo que eu consegui chegar com o que eu tenho, tá? Não tenho
a tinta correta, perfeita ali na parte de trás. Mas eu gostei até do resultado. Ficou razoável, ficou legal. Para finalizar o vídeo de hoje, nós temos aqui o nosso Technitium. Os eixos dele estão bem judiados, não é questão da tinta, estão deformados, batidos, e por isso que não ficou tão perfeito assim. Mas em geral, os resultados estão show de bola. Gostei bastante do Technitium, olha aí. Só os eixos mesmo que eu falei pra vocês, né? Que o único defeito dele é aqui em cima que bateram, ó. Mas pra mim, vou falar pra você, viu? Entre ela e o Spinebuster é uma briga boa pra ver qual foi o melhor. Aí, ó, depois que secou a posca, ó, fica só um pouquinho diferente. Não fica tão marcado, mas eu gostei. Gostei bastante do resultado, tá? Então, essas foram as miniaturas desse vídeo, tá? Mais demorado aí, que a gente teve que refazer os detalhes, ó. Passar por todos aí. Lembrando, o revert aí não está completo ainda, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho para os próximos vídeos aí, para as próximas miniaturas que a gente tem para abrir. E não se esqueça de deixar o like aí e se inscrever no canal, fechou? Valeu, um abraço, fui!